Aula 19, eventos e método after. Dentro do Tkinter, os eventos nada mais são do que ações que podem ser realizadas tanto pelo usuário quanto pelo próprio sistema. E aí, a graça de você ter esses eventos é que via binding, que é o termo que a gente usa, a gente consegue associar a execução de uma função. Então aqui eu listei os principais eventos e aqui no finalzinho vocês estão vendo o link que vai dar para a lista completa, onde você vai ter mais componentes. Mas esses aqui são os mais úteis, mais comuns da gente utilizar. Então a gente vai ter o primeiro como o button. Então o evento button ele vai ocorrer sempre que algum botão do mouse for pressionado, tanto do direito quanto do esquerdo quanto do meio. Tem o button release, que é um evento que ocorre sempre que algum desses três botões é liberado. O evento enter acontece quando o ponteiro do mouse ele acaba entrando ou interceptando um objeto específico da tela, um widget. Tem o key press, que vai servir para o teclado, ou seja, você consegue identificar que o usuário digitou uma tecla específica. Tem o key release, que serve para o oposto, ou seja, quando um botão específico é liberado. E tem o motion, que acontece todas as vezes que você move o ponteiro do mouse sobre algum widget. Bom, agora que a gente já viu aqui rapidamente quais são os principais, vamos começar a colocar em prática alguns deles. Então vamos lá. Aqui no meu primeiro exemplo, tem um programinha que a gente vai desenvolver no Tkinter, em que você vai ter uma tela e toda vez que o usuário clicar em algum lugar específico da tela, na verdade ele tem que clicar com o botão esquerdo, um círculo vermelho vai ter que aparecer. Então se eu clicar 20 vezes sobre a minha tela, eu quero que apareça 20 círculos vermelhos. Então vamos começar a escrever esse programa aí. Bom, então eu já abri aqui um exemplozinho bem simples no Tkinter. Como vocês podem ver, eu só tenho um objeto dentro da minha interface, que é um objeto canvas. E aí eu só fiz a alteração de dois parâmetros, que é o parâmetro largura e altura. Eu coloquei 500 pixels. Então, dentro da minha tela, você vai ter 500 pixels de largura e 500 pixels de altura dentro do meu canvas. Então, se eu apertar Run aqui, o que vocês vão ver vai ser exatamente isso. Essa minha telinha de 500 por 500. Então, aqui está ela. Então, até aqui, nada está acontecendo. Então, vamos lá. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso associar ao meu canvas a questão do clicar, né? Do botão, para poder usar o mouse. Então, vamos lá. Então, vai ser CV, porque a ideia é que isso ocorra em cima do canvas. Ponto. Ponto. Bind. E aí, o primeiro parâmetro vai ser button. E essa é a sintaxe que a gente precisa seguir para um evento. Então, o evento ele precisa estar definido entre um símbolozinho de menor e um símbolo de maior. E depois tem o nome da função. Então, vou chamar aqui de cria círculo. Pronto. Aí está. Faltou colocar aspas simples. Pronto. Então, aqui em cima, eu vou criar a função cria círculo. Pronto. Aí está. Só que quando a gente faz um bind, um button, sem fazer especificação de qual botão que a gente quer que ele pegue, o que vai acontecer é que ele, para dentro da função cria círculo, você vai precisar enviar as informações sobre o clique. Ou seja, toda vez que um evento ocorre,
uma série de informações sobre aquele evento precisa ser encaminhado para dentro daquela função, para que ela seja útil. Então, por exemplo, se eu crio um bind com um button, chamando uma função chamada criaCírculo, algumas informações úteis são qual é o botão que está sendo pressionado, qual é a localização X e qual é a localização Y que o usuário está clicando. Então, tudo isso vai ser enviado no parâmetro que eu colocar aqui. Então, eu posso colocar qualquer nome, eu vou chamar de data, porque são os dados efetivamente que estão sendo transmitidos para mim. Aqui dentro da minha função, eu vou usar o console para printar exatamente o que tem dentro de data para eu poder acompanhar. Beleza, então eu vou abrir aqui, vamos rodar e vamos ver o que é que vai aparecer aqui no terminal. Então, vamos lá. Cliquei aqui, clicar mais para cá, mais para lá, mais aqui para baixo e aqui para o outro. Então, cada um desses elementos são um elemento que apareceu via print. Então, vocês podem ver aí, ó, que tem o número do botão é 1 e eu tenho as localizações X e Y de cada uma das coordenadas. Então, se eu clicar aqui agora com o meu botão direito, vai aparecer o número 3. Se eu clicar com o botão do meio, vai aparecer o número 2. Então, se eu pegar o parâmetro num, x e y, eu vou conseguir descobrir qual é o botão que foi pressionado e qual é a localização, qual é a coordenada onde eu preciso fazer com que o círculo apareça. Pronto, beleza. Então, vamos lá, vamos voltar para o trabalho. Então, aqui dentro do Cria Círculo, eu vou ter que fazer exatamente isso, criar um círculo. Então, como vocês puderam ver, eu preciso primeiro filtrar o caso de num igual a 1. Então, vamos lá, vamos colocar aqui se data.num for igual a 1, pronto. Então, se isso for verdade, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desenhar um círculo. Então, o círculo a gente vai criar dentro do Canvas. O Canvas está sendo chamado aqui de CV. Então, vai ser cv.create oval. Pronto. Então, aqui no Create Oval, eu preciso passar os parâmetros. Então, para desenhar um círculo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um círculo que ele tenha um raio igual a 2. Então, vocês devem lembrar que para criar o círculo, a gente precisa de 2 pontos. Então, vamos lá. Primeiro vai ser o valor de x. Eu vou dizer que vai ser data.x, porque é o valor de x que está dentro de data. A gente pode ver ali no canto inferior direito. E o valor da variável que está guardando, que está dentro de data, se chama x. Então, vai ser x mais 2. Mais 2. Depois, vou botar aqui data.y mais 2 também. Depois, data.x menos 2 e data.y menos 2. E aí eu vou preencher esse círculo com a cor vermelha. Pronto. Então, tá aqui. Eu vou chamar a função toda vez que eu clicar no meu botão. Vou filtrar o caso do botão ser o número 1. Se o botão for o número 1, então eu vou criar uma figura oval. Com as coordenadas que eu tenho aqui, vou fazer um raio igual a 2 e preenchido com vermelho. Vamos rodar então agora para testar, para ver se está funcionando. Eu vou clicar aqui com o meu botão esquerdo e aí apareceu um círculozinho
Cliquei, 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 pronto. Vou clicar agora com o botão direito para ver se vai aparecer. Então, cliquei aqui, nada. Cliquei ali, nada. Ele está um pouco pequenininho, acho que dá para aumentar o tamanho desse círculo. Então vamos dobrar o tamanho dele, fazer com que o raio seja igual a 4. Pronto. Vamos rodar aqui de novo. Pronto, agora o círculo está um pouquinho maior. Beleza, então essa parte aqui já está funcionando. No segundo exercício, a gente vai agora adicionar um retângulo ou um quadrado amarelo quando o usuário clicasse com o botão direito. Então, o que a gente vai fazer é basicamente o que a gente fez aqui. A diferença é que a gente vai fazer um outro if data.num for igual a 3. Então, se isso aqui for verdade, você vê create rectangle. E a gente vai fazer mais ou menos do mesmo jeito. Vou pegar aqui os valores. Pronto. Vai ter basicamente a mesma estrutura, com as mesmas coordenadas. Vou deixar mais ou menos o mesmo tamanho. A diferença é que ele é amarelo. Então vai ser yellow. Vamos testar então agora para ver se está funcionando. Então, círculos e retângulos. E o botão do meio não gera resultados. Bom, agora que a gente já entendeu o básico de como é que funciona, eu posso tirar esse print que está aqui. Pronto. E agora nós podemos agora nos concentrar na outra atividade. Então, vamos voltar lá para o slide. Pronto, então como vocês viram nesse exemplo bem básico, eu criei um programa onde um círculo vermelho aparece na tela sempre que o botão esquerdo seja pressionado, o botão esquerdo do mouse. E já fiz o exemplo 2 também, modifique o programa anterior de modo que um quadrado amarelo apareça na tela sempre que o botão direito for pressionado. Pronto, beleza. Então, essa parte aqui a gente já fez. Vamos falar então agora sobre o método after, que é uma função no final das contas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que é um método que pode ser associado a qualquer widget. Então, ele vai funcionar com button, label, entry, canvas, qualquer um outro. A ideia dele é bem interessante. Por quê? Porque quando você chama essa função, você cria um reloginho, um timer, com um tempo pré-definido. Então, o tempo começa a diminuir e quando esse tempo chega em zero, a função que você especificou dentro do after vai ser executada. Então, é como se fosse uma bomba relógio, só que em vez de explodir, você vai executar uma função. E quem diz o quanto tempo vai demorar para a bomba explodir é você. Então, a maneira de escrever vai ser o widget. Aqui o widget vai ser qualquer um deles, pode ser um canvas, pode ser qualquer um deles. Ponto, after e os parênteses, onde você vai definir o primeiro parâmetro, que é um delay em milissegundos, que o sistema vai aguardar. E callback vai ser o nome da função que vai ser chamada para ser executada depois que o timer finalizar. Então, essa função, ela parece interessante, mas nem tanto, a não ser que você faça alguma coisa diferente. Se você pegar e chamar essa função after dentro do callback, você gera um loop temporal. Então, o que vai acontecer é que você chama a função, aí a função demora, não sei, vamos imaginar aqui meio segundo e faz alguma coisa. Só que isso só acontece uma vez. Se no caso, no final da função, você chama ela de novo, então a cada 500 milissegundos,
você já engatilha a execução da função novamente. E de novo, e de novo, e de novo. E aí você consegue criar esse laço temporal. Então, essa é uma das maneiras dentro do Tkinter onde a gente consegue criar alguma animação mais simples. Se a gente quisesse fazer alguma coisa realmente muito mais elaborada dentro do Python, existem outras bibliotecas além do Tkinter que com certeza seriam mais úteis. Mas como a gente está falando do Tkinter, a gente vai usar o Tkinter para fazer isso aqui. Bom, então vamos lá. Como no exemplo 3, a gente vai agora poder usar o método after. Então vamos lá. Modifica o programa anterior de modo que os polígonos criados eles vão gradativamente caindo para a parte de baixo da tela. Então, para cada um dos elementos que eu vou adicionando na minha tela, na medida que o tempo vai passando, eu quero que eles gradativamente vão caindo, como se fossem objetos mais pesados que o ar e a gravidade fosse gradativamente puxando eles para baixo. Se a gente fosse implementar realmente como se fosse uma gravidade, a gente teria que acelerar os objetos. Mas para facilitar as coisas, vamos fazer com que o deslocamento deles seja com a velocidade constante. Assim a gente facilita um pouco mais o nosso desenvolvimento. Bom, ok, beleza. Então, só que tem um detalhe. A gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa pegar e arrumar um jeito de conseguir indexar todos os quadrados e todos os círculos que a gente tem dentro da nossa estrutura. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e dentro da nossa função, eu vou criar uma lista vazia e cada um desses elementos gráficos, ou seja, cada um dos círculos ou quadrados que eu for criando, eu vou dando um append para dentro dessa lista e toda vez que a função for chamada, toda vez que a função que vai ser executada quando o timer finalizar, vai ser responsável por fazer um loop, um laço de repetição, varrendo todos os elementos da minha lista e fazendo com que eles se desloquem para baixo. Bom, então já falei demais, vamos começar a desenvolver. Pronto, beleza, já estamos aqui de volta. Então aqui eu vou criar uma variável chamada elementos e ela vai estar vazia. Pronto. Ok, tranquilo. E aí, toda vez que eu entrar aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer elementos, ponto, append e essa galera aqui todinha. Só ajustar aqui a indentação para ficar mais entendível. Então esse elemento que eu acabei de criar, eu vou juntar ele lá dentro de elementos. Então ele vai continuar a ser gráfico, ele vai continuar aparecendo, só que eu vou ter as referências de todo mundo guardado bem aqui. Então vou fazer a mesma coisa com o nosso amigo aqui dos quadrados. Pronto, ok, beleza. Pronto. Fazer aquele ajuste aqui para ficar mais visível, mais fácil de entender. Colocar todo mundo organizado aqui. Pronto, beleza. Ok, agora, e o after? Como é que eu vou fazer agora com o after? Beleza. Então, aqui no final, eu vou colocar cv.after. Eu poderia associar ele a outros elementos, além do canvas. Mas como eu só tenho canvas aqui dentro de raiz, então vai ser ele mesmo que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui 10 nanosegundos para rodar pela primeira vez e vou chamar a função update elementos.
Então, essa é a função que vai ser chamada daqui a 10 nanosegundos. Então, essa função ela não existe, ela vai precisar ser criada. Vamos criá-la agora mesmo. Posso criar ela aqui embaixo ou aqui em cima. Vou preferir chamá-la aqui de cima. Então, def update elementos. Nesse caso, não vai ter nenhum parâmetro aqui. Aqui, antes de terminar tudo, o que eu vou fazer vai ser o quê? Criar aquele laço temporal, porque senão isso vai ser executado apenas uma vez. Então, vou colocar cb.after 10 update elementos. Pronto. Aí está. Então, já tenho aqui, o meu laço temporal já foi criado. Está na hora agora de botar isso aqui para funcionar. Então, eu vou criar um laço de repetição. Um for e de elementos, o elemento in elementos. Pronto. Então, pronto. Agora dentro desse laço de repetição vai assumir a referência de cada um dos meus elementos gráficos. Beleza. Então, vamos lá. Existe uma série de funções, uma série de métodos que a gente pode utilizar dentro do Canvas para manipular os objetos gráficos. O mais simples que a gente tem para poder utilizar nesse momento aqui é o método Move, onde eu consigo fazer a movimentação dos meus objetos de maneira mais simples. Beleza, então vamos lá. Então, vamos colocar primeiro o nosso Canvas, que eu estou chamando aqui de CV. Ponto. Move. Aí eu venho o meu elemento, que vai ser e o deslocamento que eu quero dar em X e em Y, em pixels. Então, em X vai ser 0, em Y vai ser 2. E aí a gente vê se vai ser suficiente ou não. Pronto. Ok. Beleza. Vamos rodar agora para ver se vai funcionar. Então, vamos clicar aqui em rodar. Aqui está a minha telinha. Vou dar mais um espaço. E aí a gente vê os objetos caindo na medida em que você vai clicando sobre eles. Esse programa ele ainda não está 100% otimizado, porque os elementos eles continuam existindo. Eu só não vou conseguir vê-los ainda. Eles caíram, né? Mas, embora eu não os veja, eles ainda existem e fazem parte da minha lista. O ideal é que, para os elementos que caíssem fora do meu campo de visão, fossem automaticamente sendo apagados. Isso não está acontecendo aqui, mas a ideia é que seja um exemplo bem simples. Bom, então, como eu disse para vocês, ao utilizar o método after usando esse laço temporal, é possível a gente fazer esse tipo de animação bem simples, nada muito sofisticado, mas que já dá uma diferenciação aqui, já dá para a gente começar a imaginar alguns usos bem interessantes para uma interface gráfica feita com o Tkinter. Bom, pessoal, aqui eu já estou colocando no último slide o link para esse exemplo feito. Espero que o exemplo simples tenha sido simples o suficiente para que vocês tenham compreendido e consigam fazer as abstrações e extrapolações para fazer outras coisas baseadas no que vocês acabaram de ver. Por essa semana é só. Até logo!